ótimo dia para você, seja bem-vindo ao Visita na Record, começando agora para te deixar bem informado sobre as novidades do empresariado da nossa região, aquilo que é notícia por aqui, quem está se destacando, pessoas influentes, figuras públicas, estão sempre aqui no Visita. E hoje a gente tem a honra de receber o presidente do Grupo Proeste, José Antônio Fogagnoli, mais conhecido como Pardal, já está aqui ao meu lado. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, agradeço o convite, E é um prazer estar falando com vocês. A Record é uma televisão que eu assisto muito, gosto muito dessa televisão. Esse canal é um dos canais que eu mais assisto, eu adoro. Prazer é nosso de estar aqui, inclusive porque eu já dei uma pincelada aqui nos bastidores sobre a história deste homem que é incrível, aos 62 anos, chegando aí, gente, com 16 concessionárias no Centro-Oeste paulista, com as marcas Chevrolet, Renault, Nissan. Inclusive, nós estamos em uma das unidades aqui, uma belezura, gente, uma loja maravilhosa, a concessionária Nissan, que fica bem em um dos cartões postais aqui de Bauru, na Avenida Getúlio Vargas, uma das mais famosas da cidade. E são muitos anos de história para chegar nesse tamanho de sucesso, né? Conta pra gente, assim, já começando um pouquinho da sua história, o Pardal, como você é conhecido, tem a ver muito com esse início, né? Tem. Na verdade, Pardal, eu adquiri esse apelido quando eu era criança, muito criança. O meu pai, ele era trabalhador braçal e nos finais de semana ele pegava terrenos ou pedaços de sítios para plantar arroz, vassoura, essas coisas todas aí, que era um bico que ele fazia para poder dar continuidade na sobrevivência da família. Porque a gente era de uma família muito pobre, mas pobre mesmo, né? E meu pai muito trabalhador braçal. Aí meu pai, numa das plantações dele, foi de arroz, né? E eu ia como não era muito longe da cidade, você sabe que perto da cidade tem muito pardal. Aliás, pardal tem em todo lugar, né? Onde eu vou, eu vejo pardal. Aliás, o Brasil tem muito disso, né? De utilizar vários sobrenomes. Tem muitos famosos e tem várias regiões do país. Aí eu ia nessa plantação, eu ia espantar os pardais, porque senão comia semente, comia o arroz, né? E na colheita a produção seria bem menor. Aí ficou. E aí a meninada, meus amigos, a criançada começou a me chamar de Pardal, eu não gostei. Eu comecei a correr atrás de um, correndo atrás de outro, e aí xingavam mais eu ainda de Pardal, e aí ficou. E graças a Deus, eu acho que Deus direcionou dessa forma, e o Pardal foi bom, porque é um nome muito fácil de colar, é um nome fácil de falar. Eu estive lá no Pardal, né? Isso para o nosso negócio foi muito bom. E o Pardal, gente, então é presidente do Grupo Proeste, ou melhor, Grupo Proeste, que tem, gente, lojas em diversas cidades da nossa região. Eu vou falar aqui algumas, se eu esquecer de alguma, você me cobra, hein, por favor, ó. Lojas em Adamantina, Avaré, Botucatu, Dracena, Lençóis Paulista, Piraju, São Manuel e Tupã. Falamos todas? Não, eu acho que não. São muitas, né, gente? Eu vou falar para você, então. Então, manda bala. Bom, eu vou falar que nós temos 8 lojas GM, né? Que fica em Dracena, Adamantina e Tupã, Lençóis Paulista, São Manuel, Botucatu, Avaré e Piraju. Da marca Renault, nós temos em Avaré, em Botucatu, Jaú, Marília e Bauru. Nissan, aqui em Bauru, que nós estamos hoje, Presidente Prudente e também Marília também. Tá? Pra gente ver, então. São 18 lojas. 16 lojas. 16 lojas, muitas marcas conceituadas. E esse mesmo Pardal, gente, que espantava os pardais para a plantação ali não ser prejudicada, é o mesmo que começou aos 19 anos contando essa história de sucesso que a gente está mostrando no Visita hoje. Como é que foi esse comecinho? 19 anos ali, passando dificuldade com a família, e você pegou a linha de frente e falou, vou virar essa história. Um dia eu cheguei em casa para almoçar, por hora do almoço, e a minha mulher, na época atual, disse para mim assim que
O que tinha para comer estava na mesa. Para a janta não tinha que ser feito. É uma tristeza, é uma agonia, é muito difícil, né? Aí eu saí na rua, peguei esse corcelzinho, vendi o carrinho. No mesmo dia? Mesmo dia, porque eu já não tinha o que comer para janta, né? E com criança pequena, uma situação difícil. Aí eu vendi o carro, era um corcelzinho bem arrumadinho, sabe? Eu vendi bem o carrinho, muito bem vendido. Aí eu fui no supermercado que se chamava, hoje não tem mais, mas era um supermercado, Ubirama, que ficava na Vila Ubirama. Eu já devia uma compra para esse supermercado fiado. E não podia pedir uma segunda fiado, que ele não ia me vender, óbvio. Aí eu vendi o carrinho, fui lá no supermercado, fiz uma bela de uma compra. Vendeu o carro e sobrou dinheiro ainda para fazer essa compra? Não, eu vendi o carro e fui fazer a compra. Aí fiz a compra, paguei a compra do atual. Ah, perdão. É que eu já fui adiantando a história aqui, minha gente. Por quê? Ele já vai contar, viu? Mas é que ele vendeu o carro, aí ele foi fazer a compra porque não tinha janta naquele dia. Exatamente. Só que ele fez mais coisa com esse dinheiro. Eu já fui adiantando a história aqui, mas vamos lá. Aí paguei a compra, né, que eu tinha feito no dia, paguei a compra que eu já devia para esse supermercado e carregando a compra em Piruacombi para levar para casa. Aí chega uma pessoa me oferecendo um corcelzinho, 73. Eu falei, contei minha história pro cara, falei, pô, não posso comprar, vendi o meu para fazer compra, né? Mas a gente está numa situação difícil, mas se você olhar para trás, tem gente pior. E essa pessoa estava numa situação pior ainda. Eu sei que eu comprei o corcelzinho dele 73 na porta do supermercado, pelo dinheiro que eu tinha, que não lembro quanto que era. Já tirei a compra que estava na perua Kombi para levar para casa, já pus no corcelzinho, desci no embora para casa. Só que o meu corcelzinho 71 era bem arrumado, o dele era um 73, mas era podrão, sabe? Mas enfim, de qualquer maneira eu estava com compra e com carro na mão. Olha só, gente. Aí no dia seguinte eu comecei a pensar o que eu ia fazer da vida. E aí Deus veio e me colocou a resposta certinho do que eu precisava. Ele falou, você vai vender esse carro e vai comprar outro, aí você vai vender, vai comprar outro, vai vender, vai comprar outro. Coisa que a gente fala assim, acha que é fácil, né? Mas tem que ter talento e você já tinha passado por essa experiência anteriormente, né? Já fez de tudo, vocês viram aí, né? Não teve formação, se virou na vida e aí veio a resposta. E aí, graças a Deus, a gente começou a vender, sempre um carrinho. Comprava um, vendia um, comprava um, vendia um. E eu sempre comecei a procurar umas pessoas que eu conhecia na cidade para ser meu sócio. Porque naquele momento já tinha 3 carrinhos. Falei, se eu arrumar um cara que tem mais 3, a gente monta uma lojinha com 6 e vai para frente, né? Mas, infelizmente, ninguém quis ser meu sócio, né? Eu devia para a cidade, eu devia em alguns lugares, então não era, eu acho, muito bem visto. Mas também foi bom, porque Deus me deu força e fez que eu seguisse sozinho, junto com Deus ao meu lado. E aí veio um estacionamento justamente com o nome que muita gente achava. Aí eu montei um estacionamento em Lençóis, estacionamento Pardal, e aí eu fiquei ali por quase 12 anos, 10 a 12 anos, não me lembro muito bem. Aí quando apareceu a primeira oportunidade de comprar uma concessionária em Piraju. Vou falar uma coisa para vocês. Eu digo para vocês, nunca desista não, sabe? Não desista. E para você aprender a viver, para você aprender a sobreviver, você vai ter que levar muita porrada, vai ter que levar muito tapa, muito chuto, muito desprezo, sabe? Tem suor, muita gente vai te falar não, muita gente vai te fechar a porta. Mas você tem que ter algo muito forte, você tem que ter muita fé. Não à toa hoje, são aí, gente, em torno de 460
funcionários, pessoas que estão empregadas nessas 16 concessionárias espalhadas por todo o nosso interior. Portanto, um retorno que vem também para as nossas cidades, para essas famílias que estão podendo tirar o sustento. Olha só que história, né? Daquilo que ele não tinha, do sustento que ele não tinha, se criou e hoje ele consegue sustentar outras famílias por meio desse trabalho. Isso aí, graças a Deus, né? E então as coisas foram acontecendo, eu fui sempre planejando as coisas mais para o futuro. Nesse meio tempo todo, o que ganhamos, a gente sempre procurou preservar para um futuro, para uma situação adversa, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? E graças a Deus deu certo. Aí fomos construindo nossos próprios prédios. Nem todos hoje são prédios próprios, né? Porque são 16 lojas, mas 50% já né? Agora, daqui 30 dias... Tem novidade, olha só, gente. Adquirimos na semana retrasada um terreno na Avenida Rodrigues Alves, e onde vamos construir uma concessionária da Nissan e uma outra da Renault, né? Esperamos já no começo do ano que vem já inaugurar as duas concessionárias. Eu já ia entrar inclusive nesse assunto, porque a gente traz direto aqui no Visita que diversos empresários tiveram que se adaptar nesse momento, seja retirar a mão da onde estava, dar um passinho para trás, dar uma segurada. E a gente tem informações de que as concessionárias elas tiveram uma queda muito expressiva assim que entrou a pandemia, principalmente no Brasil, em diversos setores, não só os automóveis, mas também motos, ônibus. Uma queda expressiva no ano passado, em março, o que piorou em abril, mas agora a gente vê uma retomada, né? Eu queria até que o senhor falasse sobre isso. Foi necessário uma readaptação, mas parece que as coisas estão voltando a um novo normal, podemos dizer assim. Olha, na verdade é o seguinte, quando isso começou ano passado, foi difícil, muito difícil. Abril e maio do ano passado foi terrível e depois começou a ter uma retomada. Essa retomada foi pequena, mas foi gradual, todo mês um pouquinho aumentando. E a gente achava que esse ano de 2021 a gente ia ter um ano bem melhor. E foi muito contrário. Teve muitas empresas que fecharam, tem muitas empresas que dispensaram muita gente, tem muitas empresas que não quebraram, mas eles estão no último gole. Você entendeu? Mais um golinho ele morre afogado. Aliás, nesse momento de pandemia, acho que a gente nunca viu o quanto nós somos interligados, né? Assim, sentir, na verdade, o quanto isso faz diferença. Porque falando em concessionária, a gente está falando de automóveis, está falando de peças, está falando de muitos itens que são importados, né? Que vêm de fora e outros países que também pararam, outros que estão retomando, enquanto outros não. É uma dinâmica que sustentar ela nesse momento... Não é fácil. Não é fácil. O senhor passou por isso, então, obviamente, que consegue enxergar isso hoje, né? Com certeza. Pardal, vou te falar que aqui o assunto voa, o tempo voa, a gente vai falando de diversas coisas. E este homem, minha gente, também é pai, tem uma história muito bacana nesse sentido. Vou pedir para você voltar mais vezes no nosso programa para trazer também outras curiosidades sobre a sua pessoa. Estamos aí, a hora que vocês quiserem, né? Estamos à disposição, né? Prometo que vai voltar. Opa, estamos aí. E muito obrigada a você que esteve com a gente nesse primeiro bloco, mas não saia daí, porque no próximo bloco tem muito mais, viu? A gente já volta.